palestra de hoje tem como tema Histórico do Espiritismo. Nós iniciamos com o livro de Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, e ele afirma que é impossível fixar uma data para as primeiras aparições de uma força inteligente influindo nas relações humanas, mas nos apresenta importantes médiums que trouxeram informações incríveis para os dias atuais, mas que são pouco conhecidos. Então, nós falaremos sobre a história de Swedenborg. Emanuel Swedenborg foi considerado o pai do novo conhecimento dos fenômenos paranormais. Autoridade em metalurgia, física, astronomia, zoologista, anatomista, financista, político, engenheiro militar e estudioso da Bíblia. Muitos dos seus trabalhos científicos foram publicados após os 25 anos. Os melhores livros foram publicados em Londres. Ainda menino, teve visões, tinha vidência à distância, que é quando a alma deixa o corpo e busca informações à distância. Com isso, ele verificou várias coisas sobre o mundo espiritual, dentre elas que o plano espiritual consiste de várias esferas representando graus. Verificou estrutura de sociedades como casas, famílias, templos, entre outros. Também verificou que a morte pode ser suave, dada a presença de seres celestiais que ajudam os recém-chegados, que passam pelo repouso e readquirem consciência absoluta em poucos dias. Não mudamos com a morte. Ele também observou que as crianças eram todas recebidas, batizadas ou não. Elas continuam crescendo no outro plano. As jovens abnegadas lhe servem de mães até que as mães verdadeiras cheguem para cuidar de seus filhos. Não haviam detalhes insignificantes em suas observações. Mas o mundo lhe desprezou tratando como concepções insensatas. Swedenborg foi o primeiro e o maior dos modernos médiuns. Ele foi o primeiro homem moderno que descreveu o processo da morte e o mundo do além. Avançando em nossos estudos, nós também podemos falar sobre Edward Irving, que foi um trabalhador braçal escocês. Uma pequena igreja em Londres havia perdido seu pastor e ele deu suas explicações do Evangelho. Ganhou popularidade e foi removido para uma igreja maior. Ele foi um pastor consciencioso que desejava satisfazer as necessidades dos mais humildes. Em determinada época, os fiéis emitiam gritos, gemidos ou linguagem desconhecida. Havia o caos, considerado obra do diabo, heresia. Nas vozes de 1831, há sinais de verdadeira força psíquica que poderia ter sido melhor compreendida por uma geração mais esclarecida. A unidade da igreja de Irving não resistiu. Ele foi censurado pelo presbitério. Irving e os partidários que lhe ficaram fiéis procuraram outro local, reunindo seus fiéis. Ele disse: "Se eu morrer, morrerei com o Senhor." Nós ainda podemos falar sobre os Shakers. Eles foram refugiados e, indo para a Inglaterra, fugiam da perseguição de Luís XIV. Mas eles não se livraram da perseguição e foram para os Estados Unidos durante a Guerra da Independência. Fundaram estabelecimentos e viviam de forma simples. As forças do além repercutiram nas comunidades altruístas e em 1837 eram 60 grupos que guardavam para si a experiência para não serem levados para o hospício. 2 livros contam suas experiências, Santa Sabedoria e O Papel Sagrado. Os fenômenos começaram com sinal de aviso, quando eles pediam licença, e a possessão de quase toda a comunidade. Espíritos de índios vinham em tribos e se manifestavam em homens e mulheres que gritavam e dançavam.
Em 24 de novembro de 1874, F.W. Evans, dos Shakers, depois de manifestações, começou a estudar o que isso significava. E ele entendeu que, primeiro, seria para provar que tudo isso era real, que realmente existia a manifestação dos espíritos. Segundo, havia uma fase de instrução onde o mais humilde dos espíritos pode trazer informações importantes. Terceiro, uma fase missionária ou de aplicação prática. Os índios vieram para aprender. Eles foram catequizados, estavam mais próximos dos encarnados, por isso precisavam desta oportunidade para então aprender. Estas visitas duraram ainda 7 anos. Falando então de mais um importante médium, Andrew Jackson Davis. Fraco de corpo e pobre de mente, mas antes dos 20 anos escreveu um dos livros mais profundos de filosofia, Filosofia Harmônica. Nos últimos anos de infância ouvia vozes que davam bons conselhos e conforto, como foi o caso de Joana d'Arc. Tinha clareaudiência e clarividência que empregou no diagnóstico de doenças. Ele observava o corpo físico de algum encarnado e notava que o órgão obscurecia em caso de doença. Ele vagava livremente e descrevia a terra. Dr. George Bush, professor de hebraico na Universidade de Nova York, afirmou que Davis citou língua hebraica, conhecimento de geologia, arqueologia e mitologia em suas palestras. No livro A Grande Harmonia, ele descreve detalhes da partida da alma, ou seja, do desencarne. Isso aconteceu quando ele se sentou ao lado de uma senhora que estava agonizante. Antes de 1856, profetizou o aparecimento do automóvel, da máquina de escrever e do próprio espiritismo. Ele era pobre, justo e caridoso. O trabalho destes médiuns não tiveram resultados importantes devido à falta de estudo e observações metódicas, como foi o caso da nossa codificação espírita. Não podemos deixar de mencionar o episódio de Hydesville. Hydesville, que foi um vilarejo típico de Nova York. Tinha grupo de casas de madeira muito humilde. Numa destas casas havia então a família de fazendeiros de nome Fox, constituída pelo pai, pela mãe e pelas irmãs Fox, Margarete, de 14 anos, e Kate, de 11. Havia vários outros filhos que não moravam na casa. A família alugou a casa em 1847. Após um ano, notaram ruídos de arranhadura, batidas ou arrastar de móveis. Kate desafiou a força invisível a repetir os estalos dos seus dedos. A telegrafia funcionou. A mãe fez várias perguntas e as respostas mostraram conhecimento. Os vizinhos formaram uma comissão de investigação. No dia 31 de março de 1848, o espírito declarou que tinha sido assassinado na casa. Indicou o nome do inquilino que o matara há 5 anos atrás. O vizinho do Wessler usou pela primeira vez o alfabeto e sob o nome do espírito, Charles Rosma. O crime foi indicado por meios psíquicos. As forças psíquicas não estavam ligadas às meninas, pois apareceram na presença de várias outras pessoas perto dali. Fizeram exorcismos em vão. Os fatos tangíveis foram verificados por investigadores honestos. Em 14 de novembro de 1849, os espíritas realizaram a primeira reunião no Corinthian Hall, o maior auditório de Rochester. Ainda continuando, nós utilizamos o livro Obras Póstumas na introdução para verificar a biografia de Allan Kardec. Léon Hippolyte Denisard Rivail nasceu em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804.
de antiga família que se distinguiu na magistratura e no foro. Foi atraído pelo estudo da ciência e filosofia. Matriculado na escola de Pestalozzi, na Suíça, formou-se e foi um propagador da educação. Ele nasceu na religião católica e foi educado no protestantismo, por isso procurou unificar as crenças. Quando concluiu seus estudos, retornou para a França, traduziu obras de educação e moral alemãs. Foi membro de sociedades científicas. De 1835 a 1840, fundou em sua casa cursos gratuitos de física, química, anatomia, astronomia. Tinha a intenção de esclarecer a massa popular. Em 1855, iniciou-se dedicando a observações das manifestações dos espíritos. Suas obras principais foram Livro dos Espíritos, publicado no ano de 1857 e tinha um cunho filosófico. Livro dos Médiuns, 1861, experimental e científico. Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, moral. Céu e o Inferno, 1865. A Gênese, 1868. A Revista Espírita Mensal, a partir do ano de 1858, sobre os estudos psicológicos. Ele fundou em Paris a primeira Sociedade Espírita em 1858 para estudo de tudo que contribuísse para a nova ciência. Com o Livro dos Espíritos, data a verdadeira fundação do Espiritismo. A partir dali, em poucos anos, as ideias espíritas estavam por todos os países. Em 31 de março de 1869, Allan Kardec teve um aneurisma e desencarnou. Com o livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, nós podemos observar que revelar significa conhecer coisa secreta ou desconhecida. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. A característica essencial é a verdade. Todas as religiões tiveram reveladores. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos. Espiritismo é a terceira revelação porque nos faz conhecer o mundo invisível, as leis que o regem, relações com o mundo físico, a natureza e o estado dos seres que o habitam, o destino do homem após a sua morte. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa do homem. O ponto fundamental desta doutrina vem do ensino dos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos, mas hoje estão aptos a compreender, e é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Para que servem tantas pesquisas, meus irmãos? Por que nós temos que estudar tanto? Nos ater, então, a datas, a movimentos históricos, a todos esses médiuns que, por que não dizer, estavam esquecidos, muitos deles nós nunca ouvimos falar. Por que é importante para nós sabermos tudo isso? Ora, meus irmãos, Kardec trouxe com a sua codificação a importância de termos uma fé raciocinada. A importância de você amar a Deus, mas saber por que você o ama. E é apenas com conhecimento que nós obtemos isso, esta certeza, esta base, que é uma base forte, que não vacila, que não desmorona, que te impulsiona, que é quando você tem a certeza de que existem sim os seres celestes, é quando existem sim os espíritos por todos os lados, seres que nos inclinam em produzir o bem, quando nós estamos sim fortes, empenhados em produzirmos a nossa reforma íntima e encaminharmos no bem. Portanto, todas estas informações, todos estes estudos podem nos transformar em pessoas muito melhores.
dando para nós esta fé e esta certeza de que estamos no caminho certo, adequado ao nosso adiantamento. Nós agradecemos mais uma vez a atenção de todos. Esperamos que tenhamos acrescentado com as nossas pesquisas. Agradecendo a Deus e a Jesus por tudo que nós temos. Agradecendo também a todos estes homens, estes estudiosos, estes médiuns, Kardec, agradecendo a eles por tudo o que nos trouxeram de informações edificantes. Agradecendo ao amigo Erasmo Gurgel por todo o seu empenho e por todo o seu trabalho sério. Graças a Deus, graças a Jesus.